Salve, salve família vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da partida entre Vasco e Volta Redonda pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. Apesar da vitória, apesar do empate, né, que no caso a vitória, mas apesar da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, né, o Vasco não jogou bem. O primeiro tempo foi horrível, péssimo, patético, um primeiro tempo que nem parece a equipe do Vasco que estava jogando. Um primeiro tempo onde o Vasco não criou nada, apenas uma jogada criada que o Coutinho desperdiçou. E depois que entramos para o segundo tempo, o Vasco até jogou melhor. O Vasco insiste sempre na mesma jogada, leva para o fundo, cruza para a área, para ninguém. O Brenner não consegue concluir uma jogada. Não é possível que o técnico não esteja percebendo a mesma jogada o tempo inteiro. Foi assim praticamente o jogo inteiro. Inclusive foi assim no momento que o Spinelli conseguiu fazer o gol. Spinelli, que entrou com 1 minuto e 16 segundos dentro de campo, conseguiu fazer o que o Brenner não fez em 8 partidas, 7 partidas, nem sei quantas partidas o Brenner fez, né? Quero saber, o Brenner não consegue fazer. Então, depois de tirar Coutinho, Rojas entrou no lugar do Coutinho, o time melhorou bastante. PH entrou no lugar do Lucas Piton, ele trouxe o Puma para a esquerda, o jogo já melhorou bastante. No segundo tempo o Vasco foi outro, com mais vontade de jogar, entendeu? Querendo mais a classificação, apesar de eu ter dito em vídeos anteriores que eu preferia que o Vasco fosse eliminado ontem e se dedicasse apenas ao Campeonato Brasileiro, focasse só no Campeonato Brasileiro para que tivesse uma campanha melhor, porque eu já falei, não tem elenco, infelizmente, para disputar 2 competições simultâneas. Mesmo que não vá ganhar as 2, não vai conseguir ser bem sucedido em nenhuma das 2 se disputar 2 competições ao mesmo tempo. Então, no segundo tempo, o Vasco conseguiu melhorar, depois que, pelo menos dessa vez, o Diniz teve a consciência de fazer as mudanças logo antes de começar o segundo tempo, tirando o Coutinho, colocando o Rojas, tirando o Puma, botando o PH, tirou também, botou o Tietê, e aí o time deu uma melhorada. Mesmo assim ainda perdeu muitos gols, mesmo assim ainda não é uma equipe ideal. Se teve dificuldade para brigar contra o Volta Redonda, que é um time que de segunda divisão, a de terceira, não vai ter condições de brigar contra os grandes no Campeonato Brasileiro. Imagina pegar um Grêmio, pegar um Cruzeiro, pegar um Corinthians, pegar um Fluminense, um Flamengo, entendeu? Não tem condições. Se teve dificuldade de concluir jogadas junto do Volta Redonda, não é possível. Agora é esperar quem vai ganhar de Fluminense e Bangu e aguardar o outro lado da chave. Vamos esquecer um pouco da final, porque estamos ainda na semifinal, apesar do Campeonato Carioca ser um absurdo, onde o jogo de quarta de final é apenas um jogo de semifinal, 2 jogos, e da final um jogo. Eu não entendi nada até agora, mas vamos sim, né? Eu particularmente acho melhor se despedir desse Campeonato Carioca. Eu acho melhor não continuar insistindo nesse Campeonato Carioca e focar só no Brasileiro. Mas já que o Diniz para mim, ele está pensando somente no emprego dele, porque ele sabia que se ele perdesse esse jogo e fosse desclassificado pelo Volta Redonda, ele provavelmente seria demitido. Apesar também de eu ter ouvido por aí que se o Diniz vai ficar até o final da Copa do Mundo no meio do ano, que o Pedrinho vai segurar o Diniz até a Copa do Mundo no meio do ano, que eu acho um absurdo. Não tem necessidade mesmo, o Diniz, infelizmente, já passou a época dele no Vasco. Foi muito bom, nos ajudou bastante ano passado, nos livrando da zona do rebaixamento, nos tirando do rebaixamento. Mas não dá, cara, não dá. O Vasco insiste, eu vou falar de novo, é sempre a mesma jogada. Ele leva pro fundo e cruza pra área, pra ninguém consegue concluir. O Brenner não consegue executar uma jogada, finalizar de forma correta. Eles ficam desesperados. Tu viu depois que o Rojas entrou no campo? O Rojas não finaliza igual eles. O Rojas sempre procura mais uma jogada ao invés de dar o chutão. Andrés Gomes jogou muito bem, é o pulmão do time, corre o tempo inteiro, ajuda bastante o time, dribla, parte para dentro.
mas também fica tentando resolver sozinho, todo mundo tentando resolver sozinho, não dá. Spinelli tem que ser titular nesse time, independente, o Brenner, pô, aí ele tira o Nuno Moreira, deixa o Brenner e bota o Spinelli. Ele teria, na minha opinião, que ter tirado o Brenner e colocado o Spinelli, porque 1 minuto e 16 segundos em campo, o cara já conseguiu resolver um problema que o Brenner vem por 3 jogos pelo menos, entendeu? O primeiro tempo de ontem foi a pior partida do Vasco nesse ano. O primeiro tempo de ontem foi, de longe, a pior partida desse ano. Só o primeiro tempo. O segundo tempo já melhorou, mas não foi suficiente para conseguir vencer. Entendeu? Igor Catatal, um ex-atleta do Vasco, conseguiu nenhuma oportunidade, numa falha do Cuesta, marcar o primeiro gol do Volta Redonda. Então não tem como, Pedrinho tem que se resolver isso. Senta, entra no vestiário, conversa com o grupo, conversa com a equipe, conversa com o técnico. E o técnico, se tivesse hombridade também para esse ponto, teria chamado o Pedrinho e falado: Pedrinho, vamos abrir mão desse campeonato carioca, vamos focar só no brasileiro, nossa equipe precisa, porque esse ano, infelizmente, não vamos ganhar título. Não adianta vocês ficarem chateados com o que eu estou falando, comenta aqui o que você acha, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Esse ano nós não vamos ganhar título, não vamos, não adianta se iludir com isso, não teremos título, nós estamos nos reerguendo, pagando as dívidas, colocando a casa em dia, colocando as finanças em dia, passando por uma recuperação judicial, muita gente para receber, muita dívida para pagar, não tem condições de ganhar título. Vamos seguir o exemplo que o Flamengo fez de 2013 a 2019. Ele fez, arrumou a capa, ele está pelo mesmo caminho, está fazendo um ótimo trabalho. Mas não adianta achar que vai ganhar título. Eu sei que a torcida quer título, eu também quero título. Eu queria que o Vasco fosse eliminado ontem, mas o meu lado vascaíno não deixa eu torcer contra o Vasco, eu não consigo. Eu queria, pelo lado sensato, pela sensatez, que o Vasco fosse eliminado. Para quê? Para focar somente no brasileiro. Agora temos mais 2 jogos de semifinal. Vai que a gente passa aí, tá mais um jogo de final e sem necessidade. Acredito que se nós pegarmos o Fluminense, com certeza não vamos passar. O Fluminense vem com a equipe ajustada, o técnico do Fluminense é muito bom, o Zobel Dias. Então, se nós pegarmos o Fluminense, apesar de ser jogo de 2 partidas, de 180 minutos, que existe até uma possibilidade maior de ganhar por conta de estratégias de jogo, no caso que foi até mesmo que o Corinthians fez com o Vasco na final da Copa do Brasil, mas eu acho que o Fluminense passa para a final e eu acho até que o Fluminense é campeão carioca. Então, se você concorda comigo, chegou até aqui essa parte do vídeo, não se esquece de deixar um comentário, o que você achou desse jogo, né? Já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nossos vídeos, nossas lives que nós postamos aqui. E demais, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.